Boa noite aos irmãos. Boa noite. Graça e paz. Amém. Amém. Irmãos, por gentileza, abra comigo a vossa Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 23. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no livro escrito por Mateus, capítulo 23, nós leremos do versículo 29 até o versículo 39. Como os irmãos sabem, nós demos um início a uma série de sermões expositivo no sermão escatológico de Jesus. No primeiro sermão, eu falei acerca do capítulo 21, na parábola dos lavradores maus, e hoje nós iremos fazer menção no capítulo 23 de Mateus, do versículo 29 até o versículo 39, e se assim Deus o permitir, eu estou pensando ainda, nós ainda teremos 2 sermões no capítulo 24 de Mateus, aonde está localizado o sermão profético de Jesus. Apesar de eu ter dado o título como uma série de sermões expositivo no sermão escatológico de Jesus, vocês podem se perguntar, mas Mateus 21 não é sobre o sermão escatológico. Mateus capítulo 23 também não fala, não é o sermão escatológico de Jesus. Mas o objetivo dessa série, meus irmãos, é introduzir a igreja no contexto do sermão profético de Jesus. Talvez seja esse um dos maiores motivos das pessoas interpretarem mal o sermão profético de Jesus. Amém? E o nosso objetivo aqui é unicamente esclarecer esse sermão tão maravilhoso que tem causado pânico nas pessoas, mas nós vamos ver que em tudo é para a glória e louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós vamos ver que o Senhor está sentado no teu trono e Ele reina para todo sempre. Ele está no controle de tudo, meus irmãos. Então vamos lá, irmãos, para a leitura desta noite. Evangelho de Jesus, Mateus capítulo 23, versículo 29 até o versículo 39. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos, e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido os seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim, vocês dão testemunho contra si mesmo de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão, e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Versículo 36. Em verdade lhes digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta presente geração. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis aqui
Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não verão mais, até que venham dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Então, nesta noite, meus irmãos, estamos dando o segundo sermão dessa série, no sermão escatológico de Jesus. Irmãos, o objetivo dessa série de sermões é, primeiro, confortar a igreja que anda assustada com esses últimos acontecimentos. Infelizmente, meus irmãos, ou felizmente, que é válido a gente ficar assustado, espantado com as coisas que estão acontecendo nos nossos dias, mas muitas das vezes, irmãos, não é válido nós aplicarmos os nossos dias, os nossos contextos, em contextos diferentes que foram citados nas Sagradas Escrituras. E o segundo, irmãos, objetivo dessa série de sermões é mostrar que Mateus, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 35, irmãos, está se referindo sobre a destruição de Jerusalém, e não a destruição do mundo. Quem sabe você pode se dizer: presbítero Felipe, é a primeira vez que eu ouço isso, pois todos os pregadores que vão pregar sobre o sermão profético de Jesus, eles dizem: se preparem, vai vir o anticristo, as coisas vão ficar ruins, vocês que ficarem aqui nessa terra, vocês serão mortos, se vocês quiserem ser salvos, se não, vocês negarão o nome de Jesus e perderão a salvação. A maioria dos teólogos, dos cristãos, pegam o sermão escatológico de Jesus, o capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 35, e aplica para a nossa geração, ou para uma geração futura. Muitos dos pregadores, muitos dos teólogos estão aguardando ainda este tal anticristo, que irá, entre aspas, dominar o mundo inteiro. Mas, irmãos, será que é isto que Jesus quer dizer no seu sermão escatológico? Será que Jesus, há 2000 anos atrás, trouxe uma profecia que se cumpririam naquela geração, iria se cumprir numa geração há 2000 anos depois da dele? Obviamente, irmãos, o meu objetivo é expor o capítulo 24, versículo a versículo. E vocês vão ver, meus irmãos, que eu não vou trazer nenhuma teoria, que eu não vou trazer nenhum ponto sistemático dentro da escatologia, que é o estudo da doutrina dos últimos dias. Não, vocês vão ver que eu vou estar baseado unicamente nas Escrituras, e eu quero guiar vocês a ler a cada versículo e tentar entender o que Jesus queria dizer. E é por isso, irmãos, que eu trouxe o primeiro sermão no capítulo 21, e agora estou dando continuidade no capítulo 23, para que depois podemos entrar propriamente dito no capítulo 24 e ali analisar versículo por versículo, para ver se Jesus está falando sobre a nossa geração ou a geração dos tempos dele. Amém? No primeiro sermão, irmãos, nós fizemos a exposição da parábola dos lavadores maus, que se encontra no capítulo 21, do versículo 33 e 46. Abre lá, irmãos, rapidinho, que a gente vai usar 2 versículos daquele último do primeiro sermão. Irmãos, e nós vemos que no sermão passado, Jesus fez uma promessa da vinda do Senhor para punir exclusivamente os judeus que mataram Jesus. Na parábola de Jesus, dos lavradores maus, Jesus claramente disse que o Senhor viria exclusivamente para punir aquele povo que matou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja comigo,
no versículo 40, do capítulo 21 de Mateus. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Veja, irmãos, quando vier, Jesus está se referindo a uma vinda do Senhor para punir exclusivamente os judeus daquela época, e não para punir o mundo. Aqui no capítulo 21, Jesus não está se referindo a uma vinda para punir o mundo, para o julgamento final. É claro que nós, como igreja do Senhor, nós aguardamos a vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo para buscar a tua igreja e julgar o mundo. Mas aqui, especificamente no capítulo 21 e no capítulo 23 e no capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 35, Jesus está se referindo à sua vinda para punir Israel por ter matado o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, irmãos, que não é coisa da minha cabeça, porque até os fariseus daquela época entenderam que Jesus, obrigado, filho, entenderam que Jesus estava se referindo a eles, e não a nós, e não à geração do futuro. Estava se dirigindo a eles. Veja, no versículo 45 do capítulo 21, os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo as parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles. É de nós? É dos judeus dos nossos dias? É dos judeus do futuro? Era deles. A liderança judaica, quando ouviram a parábola de Jesus, eles entenderam que Jesus estava falando deles, que a punição viria sobre eles, que esta vinda em punição e em juízo viria sobre eles. Infelizmente, meus irmãos, nós achamos que a única vinda de punição de Jesus é a segunda vinda do último dia. Não. Nós vamos ver que no decorrer da história, Jesus veio por diversas vezes para punir diversas nações que andaram distante dos seus caminhos. Toda vez que uma nação virou as costas para Deus, Jesus veio para puni-los. Não de uma forma física visível, mas para puni-los pelos seus pecados. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas, quando se deparam com os textos bíblicos, muitas delas acham que os escritos deste livro foram escritos unicamente para elas. Vai falar que você nunca pensou que quando você estava lendo a Bíblia, Jesus está falando para mim aqui, é só para mim. Esse relato bíblico, Jesus escreveu exclusivamente para mim. Nós achamos que somos a última bolacha do pacote. Nós achamos que nós somos o centro de todas as profecias bíblicas. Irmãos, a Bíblia não é sobre nós, a Bíblia é sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As Sagradas Escrituras, irmão, não foi nos dada para nos revelar acerca do futuro. A intenção das Sagradas Escrituras não é revelar a você sobre o que vai acontecer amanhã, ou depois da manhã, ou no ano de 2030, não. O propósito das Escrituras é revelar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que desceu em carne, foi entregue por nós na cruz do Calvário, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive para todo sempre. Nós, irmãos, não somos o centro das Escrituras. As profecias escritas neste livro não são exclusivamente para nós. Não são para nós, exclusivamente para nós. A Sagrada Escritura, ela tem um destinatário. E nós temos que olhar para quem recebeu primeiramente este livro. E muitas vezes nós esquecemos para quem este livro foi escrito. E pegamos todas as Sagradas Escrituras e achamos que Deus
há 2000 anos atrás, usou os seus servos para escrever coisas que revelariam o nosso futuro ou a nossa vida. E que Deus estava pouco se importando com as gerações passadas e que a geração mais importante é a nossa geração. E isso é um grande equívoco, obviamente. Irmãos, tanto Mateus 21, aonde está a parábola dos lavradores maus, e em Mateus 23, ao qual nós lemos nessa noite, Jesus, ele traz uma série de exortações e juízos que são direcionados aos líderes religiosos de seu tempo. Pois os tais, irmãos, que eram a maior representatividade do povo naquela época, os que mais teoricamente conheciam todas as profecias do Antigo Testamento, as Escrituras que sempre teve como objetivo anunciar a primeira vinda de Jesus para se entregar por nós na cruz do Calvário. Estes homens que tinham acesso à lei de Deus, que tinham acesso ao Antigo Testamento, que tinham a responsabilidade de transmitir para o povo as verdades escriturísticas e dizer para eles: aguardem que o Messias está vindo. Ao invés de eles fazerem isso, quando o Messias veio, eles negaram o Messias. Os que tinham a responsabilidade de dizer: encontramos o Messias, é Jesus. Escute tudo o que ele falar, tudo o que ele mandar, faça. Tudo o que ele vos disser, dê ouvidos, porque é este o Messias prometido. Pois de Gênesis até Zacarias, ou até Malaquias, no nosso Antigo Testamento, nos dias de hoje, se referem sobre este homem, é ele. Esta deveria ser a atitude da liderança religiosa daquela época. É mostrar para o povo que Jesus era o Messias. Mas ao invés deles fazerem isso, eles negaram Jesus como Messias. Ao invés deles direcionarem ao povo diante a Jesus Cristo, eles distanciaram o povo daquela época da pessoa de Jesus. Os líderes religiosos que eram para passar, os líderes religiosos que eram para ser os primeiros a reconhecer a messianidade de Jesus, foram os primeiros a negar. A maior responsabilidade estava sobre eles. É eles que conheciam as Sagradas Escrituras de ponta a ponta. Eles foram instruídos nas Sagradas Escrituras. Eles tinham que reconhecer que Jesus era o Messias. Obviamente eram eles, a responsabilidade maior estava sobre eles. Mas ao invés deles fazerem isso, eles negaram o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Os fariseus, irmãos, deveriam ter guiado o povo em direção do reino. Eles deveriam ter sido a semelhança de João Batista. Eles tinham que preparar o caminho para o Senhor. Mas ao invés de eles prepararem o caminho para o Senhor, eles colocaram pedras no caminho do Senhor para impedir que o povo se aproximasse de Cristo Jesus. Eles deveriam ter falado às multidões: dê ouvido a Ele, escute a Ele. Ele é o Messias prometido. Ele é o filho de Davi. Mas infelizmente, irmãos, eles fizeram ao contrário. Veja que diz o versículo 13 do capítulo 23. Nós não lemos esse texto, mas eu quero citá-lo aqui nessa noite. Mateus 23, 13. Olha o que nos diz. Olha que Jesus diz para os escribas e fariseus: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecharam o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar o que estão entrando. Os fariseus, a liderança judaica, ao invés de escancarar as portas
para as pessoas se aproximarem de Jesus, eles fecharam as portas para que as pessoas não pudessem ter um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus diz: vocês não entram sobre esta porta, mas também não deixam que as pessoas entrem. Jesus faz duras acusações para a liderança daquela época. Vamos, irmãos, para a exposição do texto que nós lemos nessa noite. Vamos para o versículo 29 e o versículo 30, como de costume, expor os textos lidos nesta noite. 29 e 30. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas e feitam os túmulos dos justos, e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Este, irmãos, é o último ai de uma série de 7 ais que Jesus profere para a liderança judaica no capítulo 23 de Mateus. Estes ais, meus irmãos, de Jesus são palavras de condenação e de juízo. Quando você vê Jesus se direcionando para a liderança, para o povo daquela época: ai de vocês, Jesus está proferindo juízo e condenação sobre eles. Irmãos, no primeiro século, o povo judeu zelava pela honra de heróis dos séculos passados, especialmente aqueles que tinham sido mortos ou mártires por pregarem a palavra de Deus. E por incrível que pareça, irmãos, os fariseus e os escribas, eles eram os responsáveis de cuidar, de enfeitar os túmulos desses homens, destes profetas que foram mortos pelos seus pais. E quando eles assim o faziam diante da multidão, eles faziam: ah, se fosse nós na época dos nossos pais, nós não cometeríamos tais pecados, nós não mataríamos os profetas que Deus nos enviou, nós faríamos tudo diferente que os nossos pais fizeram. Mas, irmãos, nós sabemos que os escribas e fariseus ultrapassaram na maldade dos seus pais. Eles que diziam que não iriam se assemelhar aos seus pais, eles foram muito piores do que os seus pais. Eles cometeram muito maior pecado que os seus pais. Porque os pais daquele povo mataram os profetas, mas eles, os fariseus, os escribas nos tempos de Jesus, matariam aquele ao qual os profetas anunciaram desde o início da história. Eles matariam Jesus. Eles matariam o Filho de Deus. O pecado dos fariseus e dos escribas, meus irmãos, é muito maior do que o pecado dos seus pais. Enquanto os seus pais mataram os profetas, aquela geração matou o Filho de Deus. Aquela geração matou o próprio Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquela geração eram muito mais pecadores do que os seus antepassados. Versículo 31, olha que nos diz o texto. Assim, Jesus dizendo: vocês dão testemunho contra si mesmo de que são filhos dos que mataram os profetas. O testemunho deles, irmãos, foi contra eles mesmos. Nós jamais cometeríamos os mesmos pecados dos nossos pais. Nós não mataríamos nossos pais. O testemunho que eles testificavam para o povo naquela época foi contra eles mesmos. Aquilo que eles estavam dizendo que não fariam, eles fizeram muito pior. Eles reconheceram, irmãos,
que os seus pais pecaram quando mataram os profetas. Eles reconheceram: os meus pais são pecadores, os meus pais erraram, porque eles mataram os profetas que Deus estava enviando para consertar o povo. Veja, há um reconhecimento desta liderança dos pecados dos seus pais. Mas, irmãos, vamos abrir um parênteses aqui. É muito fácil enxergar o pecado nas pessoas quando nós não enxergamos os nossos. Jesus disse sobre isso. Vocês se incomodam com a trave que está nos olhos dos seus irmãos? Ou vocês se incomodam com o cisco que está no olho do seu irmão e não está vendo o travessão que está no teu olho? Os fariseus eram hipócritas. Eles tinham fama de vivos, mas estavam mortos. Eles tinham fama de luz, mas estavam em trevas. Eles tinham fama de filhos de Deus, mas eram filhos do diabo. Eles diziam: se estivéssemos no lugar dos nossos pais, não cometeríamos tal pecado. Com isso, irmãos, eles mostram que são filhos de quem são. Vocês são filhos de quem são. Vocês são filhos dos seus pais mesmo. Assim como os seus pais fizeram, assim vocês estão fazendo muito pior. Os tais judeus, irmãos, que diziam que não procederiam como seus pais que mataram os profetas, foram os tais que mataram o diácono Estevão. Quem lembra do diácono Estevão? Foram estes que diziam que não fariam como seus pais que mataram os profetas. Foram eles que mataram o diácono Estevão. Foi o primeiro mártir do cristianismo. E Estevão, irmãos, no momento que estava para ser morto pelos judeus, foi cirúrgico em suas palavras. Veja Atos capítulo 7, versículo 51. Assim como fizeram os vossos pais, também vós o faceis. Estevão foi cirúrgico. Eles não diziam que fariam diferente dos seus pais? Estevão, quando estava para ser morto por eles, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, o Estevão joga na cara deles: vocês são filhos de quem vocês são semelhantes aos vossos pais. Aqui é Bíblia, irmãos, eu não estou citando coisa da minha cabeça. Atos capítulo 7, versículo 51, depois você confere. Estevão, no momento de ser morto, ele acusa aquela liderança, dizendo: vocês são filhos de quem são. Vocês matam os profetas como seus pais mataram. Vamos comigo agora, irmãos, no versículo 32. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Trate de terminar aquilo que seus pais começaram. Seus pais não começaram matando os profetas que eu enviava a eles? Agora termina de fazer aquilo que seus pais começaram. Mate o Filho de Deus. Lembra da parábola do servo mau? Dos servos maus? Ao qual o dono da terra enviou os seus servos e por último ele mandou o seu próprio filho, porque ele falava: quando eu mandar o meu próprio filho, eles vão respeitar o meu filho, não vai fazer nenhum mal com eles. Mas a parábola nos diz que ao invés de eles não fazer mal, eles pegaram o filho do dono daquela terra e o mataram. Estes homens mataram Jesus. A geração de Jesus, irmãos, não a nossa, não a do futuro, a geração de Jesus ficou responsável para completar as más obras de seus pais. A geração de Jesus ficou incumbida de terminar as maldades de seus pais. A geração de Jesus deu fim aos pecados de seus pais, cumprindo uma parte das 70 semanas de Daniel. Daniel capítulo 9 e versículo 24, para dar fim aos pecados. O profeta Daniel já tinha profetizado: vocês vão dar fim aos pecados dos seus pais.
E nação de Israel, vocês darão fim aos seus pecados. Não quer dizer que eles iriam cessar de pecar. Não é isso que o texto está dizendo, como infelizmente os dispensacionalistas acreditam. Não é. O que Jesus está dizendo, vocês vão dar o fim aos pecados, vocês vão chegar ao limite mais alto dos seus pecados. Vocês encherão a taça da ira de Deus quando vocês completarem os pecados dos seus pais. Quando vocês matarem o Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando vocês matarem o Filho de Deus, quando vocês matarem o Rei, o Filho de Davi. Eles completariam as obras dos seus pais, quando eles matassem Jesus. É o que o texto está nos dizendo, e é o que Daniel, nas 70 semanas de Daniel, está dizendo, para dar fim aos pecados. Vocês darão fim aos pecados. Vocês chegarão ao mais alto nível de pecado. Vocês irão aonde nenhuma outra geração foi. Vocês cometerão a maior outra atrocidade que nenhuma outra geração fez. Vocês matarão o Filho de Deus. Versículo 34. Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão. Aqui Jesus está falando no futuro. A uns vocês matarão, e a outros crucificarão. A outra ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Aqui Jesus profetizou sobre os anos seguintes e as décadas vindouras. Nesse versículo aqui, nós vemos as misericórdias e os juízos de Deus andando lado a lado. Depois deles matarem Jesus, o Filho de Deus, Jesus está dizendo que ele enviaria para a nação ainda profetas. E quem são os profetas que Jesus está se referindo aqui? Os apóstolos, a igreja primitiva. Atos dos Apóstolos, irmão, vai descrever todo este cenário que Jesus está profetizando no versículo 34. Jesus ainda, com a sua misericórdia, não puniu aquela geração de imediato. Jesus mostra longanimidade com os pecadores. Jesus ainda sempre concede oportunidades. E ele diz, eu vou enviar para vocês profetas. Mas só que vocês matarão. Vocês os açoitarão. Nas sinagogas, que era na igreja dos fariseus da época, vocês perseguirão os profetas que eu vou enviar. Não foi assim que aconteceu com a igreja primitiva? Tiago, o apóstolo, o primeiro mártir. Estevão, a qual foi mencionado aqui, que foi apedrejado pela liderança israelita. Israel cumpriu tudo aquilo que eles tinham que fazer. Eles chegaram no limite mais alto dos pecados de toda a história da humanidade. E vemos, irmãos, quanto mais oportunidades são dadas, as pessoas que recusam se tornarem, as pessoas que recusam essas oportunidades que Deus concede, elas se tornarão mais alvo dos juízos de Deus. Olha que nos diz o versículo 35: para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel. Abel está onde, irmãos? Em Gênesis. Só que Jesus está muito à frente, a geração de Jesus está muito à frente. Mas eles serão culpados até mesmo do sangue Abel, do sangue de Abel, que foi o primeiro morto, foi o primeiro homicídio na história da humanidade. Quando Jesus nos concede oportunidade, e nós recusamos, o nosso castigo se torna ainda maior, porque foi muito nos dado oportunidade. Nós se tornamos mais dignos da sentença futura. E é isso que Jesus está descrevendo para os fariseus. Eu vou enviar para vocês profetas, eu vou enviar para vocês os apóstolos, eu vou enviar para vocês a igreja primitiva, mas ao invés de você escutar a pregação do evangelho por eles, vocês matarão eles, vocês perseguirão eles, vocês açoitarão eles, vocês perseguirão eles nas sinagogas.
E vocês, no versículo 35, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, até a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Depois das dezenas de oportunidades que Deus concede a Israel, eles seriam até culpados do sangue de Abel, até ao sangue de Zacarias. Por que Zacarias? O Antigo Testamento dos judeus está em uma ordem diferente dos nossos livros do Antigo Testamento. O Antigo Testamento nosso termina em qual livro? Malaquias. Dos judeus, o último livro deles é segunda Crônicas. E é lá que está relatado a morte do profeta Zacarias. Por isso Jesus pega desde Gênesis, que é o primeiro livro dos judeus, até segunda Crônicas, dizendo, do primeiro homem até o último homem do Antigo Testamento, vocês vão ser cobrados do sangue deles. Então, uma palavra assustadora. Veja comigo no versículo 36. Em verdade lhes digo que todas estas coisas, é todas, irmãos, não é a metade, não um pouquinho, é todas estas coisas, hão de vir sobre a presente geração. Versículo 36. Irmãos, é sobre a nossa geração? Não. É sobre a geração futura? Qual a geração que Jesus está falando aqui? É aquela geração. A geração dele. O texto é claro, irmãos. A não ser que a gente vai bagunçar o que o versículo está dizendo aqui, tirar esse texto, jogar esse versículo fora, para que a gente possa aplicar os textos bíblicos para os nossos dias. O texto aqui é óbvio. Em verdade lhes digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. É aquela geração presente. É aquela geração que mataram Jesus. É eles que são culpados do sangue de Abel e do profeta Zacarias. A retribuição, irmãos, divina, de acordo com Jesus, viria sobre aquela geração. Todo o mal feito na história da redenção, toda a rejeição dos profetas de Deus pelo seu povo, seriam julgados em um futuro muito próximo. A ira de Deus estava às portas. É por isso que Jesus diz várias vezes nos textos bíblicos que ele estava à porta, que a sua ira iria ser derramada em pouquinho tempo. E por incrível que pareça, irmãos, os ateus, alguns anos atrás, pegavam esses textos bíblicos que Jesus diz sobre a sua vinda. Só que tem a vinda que Jesus se refere, e é isso que eu quero pregar para os irmãos e trazer exposição no capítulo 24, que há vários tipos de vinda de Jesus no texto bíblico. Essa vinda aqui é a vinda de juízo para punir Israel, não é para punir o mundo. Jesus não está falando para punir o mundo aqui, irmãos. É para punir Israel. O contexto aqui é todo Israel, irmão. Foram eles que mataram Jesus, foram os pais deles que mataram os profetas, e eles seriam cobrados pelo sangue que os pais deles derramaram no Antigo Testamento. É aquela geração, é aquele povo. Jesus aqui está se referindo a uma vinda em juízo para aquele tempo. É uma vinda para condenar aquele povo de imediato. E por isso que muitas vezes Jesus diz, eu estou à porta, estou a caminho, estou chegando. E os ateus, usando, infelizmente, a pregação de muitos da igreja, porque aplica tudo para o futuro. É uma vinda que Jesus fala que é próximo, só que já aconteceu, já estamos há 2000 anos à frente, e essa vinda de Jesus em punição ainda não aconteceu, porque nós, a igreja atual, prega que ainda não aconteceu, porque eles acreditam que a vinda que Jesus está relatando aqui é sobre a sua segunda vinda. No juízo final não é sobre a segunda vinda no juízo final, é sobre a sua vinda para punir Israel, porque eles mataram o Filho de Deus. E os ateus pegam a interpretação da igreja e dizem assim, as escrituras têm erros. Porque Jesus diz, naquela presente geração ocorrerá todas essas coisas. Só que a igreja prega que ainda não aconteceu. Aí o que acontece? Os ateus falam, a Bíblia tem erros.
A Bíblia tem falha. Jesus não sabe o que está falando. Ele se equivocou, ele falou que a sua vinda é próxima, mas a igreja está pregando que a sua vinda ainda não aconteceu e vai acontecer no futuro muito distante. E obviamente, a segunda vinda de Jesus, irmãos, para o juízo final, ainda vai acontecer. Mas essa vinda, essa proximidade de vinda, quando Jesus usa um tempo muito breve, um tempo muito curto, ele está se referindo àqueles tempos. É por isso que Jesus está dizendo aqui: em verdade lhes digo que todas essas coisas hão de vir na presente geração. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas acham que a nossa geração é a mais importante da história. A nossa geração é a melhor de todas. Nós somos as estrelinhas de Jesus. Jesus tapou os olhos para todas as outras gerações. E a geração mais importante, a mais significativa, é a nossa geração. Por isso que a pregação coach, ela é tão aceita nos nossos dias. Porque nós queremos tudo para nós. É nós, é nós, é nós. E quando uma vez eu falei para uma irmã que Mateus 24, 1 e 35 era para os judeus e não para a igreja, ela falou: não é possível, não sobrou nada para nós. Eu falei para ela: Mateus 24, 1 e 35 é juízo, é condenação. A igreja não está debaixo de juízo e nem de condenação. A igreja está debaixo das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não estamos debaixo de juízo, nós não estamos debaixo de condenação, porque Jesus sofreu o nosso juízo, Jesus sofreu a nossa condenação, e é por isso que nós estamos nessa noite, para celebrar a vida na pessoa bendita de Jesus. A Jesus toda a honra e toda a glória. É por isso que eu tenho uma visão otimista sobre a igreja, porque não é sobre a igreja, é sobre aquele que é dono da igreja, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não entra na guerra para perder, ele não entra na peleja para perder, ele sempre irá vencer. Achamos, irmãos, que a nossa geração é o centro das Escrituras. Todas as profecias é direcionada para nós. E o que eu quero te dizer, irmãos, que a nossa geração não é a mais importante da história. Não sei se você vai ficar triste, mas a nossa geração não é a geração mais importante da história. A sua geração não é a mais importante da história da humanidade. A geração, irmãos, mais importante da história é a geração do primeiro século. A geração mais importante da história é a geração do primeiro século. Pois foi na geração do primeiro século que aconteceu o maior milagre. Deus desceu na terra para realizar a sua obra de redenção. Também não é sobre a geração. Também não é sobre o povo daquela geração. Aquela geração não se tornou a mais importante por eles mesmos. Aquela geração se tornou a mais importante da história por causa de Cristo Jesus. Porque foi aquela geração que Jesus escolheu se revelar para a humanidade. E nós, irmãos, nessa noite, nós não estamos pregando sobre a nossa geração. Nós estamos pregando na geração do primeiro século, na geração que Jesus veio para salvar a humanidade de todas as gerações. Todas as gerações foram salvas por intermédio daquela obra que foi feita na primeira geração do primeiro século, ao qual Jesus se entregou na cruz do Calvário para salvar os pecadores. A geração mais importante não é nossa, não é a nossa. É a geração do primeiro século. Quem nunca ouviu, irmãos, pregadores, aí agora vamos para o oposto. Pregadores, tem uns pregadores que colocam que a gente é a melhor geração. Agora tem um outro oposto de pregadores. Quem nunca ouviu pregadores dizendo assim: essa aqui é a pior geração de todos os tempos? Quem já ouviu isso aí? Você já ouviu algum pregador dizendo isso aí? Que a nossa geração é a pior geração de todos os tempos? Vocês já ouviram isso? Isso é uma grande mentira. Nós
não somos a pior geração de todos os tempos. Mas, irmãos, a pior geração de todos os tempos foi a geração que cometeu o pior pecados de todos. Eles se excederam em suas iniquidades. A pior geração de todos os tempos matou o Filho de Deus. A geração do primeiro século é a pior geração de todos os tempos. Eles são a geração mais importante, mas também a pior geração de todos os tempos. Eles negaram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles não só negaram Jesus, eles mataram Jesus. Eles não só mataram de uma forma fria ou calculista, mas de uma forma severa, cruel. Minou o nosso Senhor e Salvador. Eles mataram Deus. A geração do primeiro século é a pior geração de todos os tempos. E não sou eu que estou dizendo. Jesus vai dizer no versículo 33 que nós lemos: serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Disse Jesus sobre a geração do primeiro século. Jesus compara a geração do primeiro século como Satanás, porque serpente é símbolo de Satanás, como nós encontramos em Gênesis capítulo 3. Jesus compara a sua geração com Satanás, com servos de Satanás. A pior geração de todos os tempos, meus irmãos, mataram o nosso Senhor. O próprio apóstolo Pedro, no seu sermão em Atos dos Apóstolos, vai apontar o seu dedo para a liderança religiosa e vai dizer assim: vocês mataram o autor da vida, aqueles que veio para nos salvar. Vocês mataram o autor da vida, vocês mataram o Filho de Deus. Foi o que o apóstolo Pedro pregou em Atos dos Apóstolos. Agora, no versículo 37, olha que nos diz o texto. Jesus lamenta e chora: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Depois, irmãos, que Jesus descreve e condena os falsos líderes, agora em lágrimas, Jesus se volta para a cidade de Jerusalém e clama: Jerusalém, Jerusalém. Veja, irmãos, Jesus lamenta sobre Jerusalém. Ele chora sobre ela ao invés de escarnecer. Jesus se entristece ao invés de se alegrar. Jesus, ele chora por aquela cidade que nega o seu nome, que nega a sua pessoa. Jesus chora sobre a cidade de Jerusalém e diz: quantas vezes eu quis ajuntar vocês, mas vocês não quiseram. Como a galinha junta os pintainhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. A Jerusalém, irmãos, que Jesus quis tantas vezes acolher sobre as suas asas, expulsou Jesus para fora dos seus muros e crucificou-o no topo do Calvário. Enquanto Jesus clamava por Jerusalém: venham diante a mim, a resposta da geração do primeiro século foram pegar Jesus, tirar da cidade de Jerusalém e pendurar no alto da cruz do Calvário. Esta foi a resposta dos judeus para aquele ao qual queria salvá-los, o nosso Senhor. Jerusalém, irmãos, foi longe demais. Tal rejeição, irmãos, seria custosa, disse Jesus no versículo 38. E mais uma palavra de condenação no versículo 38.
eis que a casa de vocês ficará deserta. Jerusalém foi longe demais para ser resgatada da destruição que buscou para si mesma. Jerusalém matou os profetas que lhe foram enviados. Encheram a taça da ira de Deus quando mataram Jesus, o seu filho. E como castigo, Jerusalém será completamente destruída. E isto, irmãos, se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos destruíram completamente Jerusalém, cumprindo-se assim a palavra de Jesus em Mateus 24 e versículo 2: não ficará aqui pedra sobre pedra. O juízo de Deus, o juízo de Cristo Jesus se cumpriu 40 anos depois de sua morte. Jesus morreu no ano 30, mais ou menos 33 depois de Cristo. No ano 70 depois de Cristo, o Império Romano invade Jerusalém e a nação de Israel e destrói com toda a nação, cometendo a maior carnificina que este mundo já viu. Eu tenho que concordar com Jean Carson, ainda ele sendo futurista. Nunca Jerusalém sofreu na sua história como no ano 70 depois de Cristo, nas mãos do Império Romano. Conclusão, irmãos. No próximo sermão falaremos do capítulo 24 de Mateus e veremos os sinais que antecederiam a destruição de Jerusalém, onde a ira de Deus seria derramada sobre aquela geração má e perversa. Não é sobre a nossa geração, não é sobre a geração futura, é sobre a geração que matou Jesus. Esteja aqui no próximo sermão, se assim Deus o permitir. Amém. Nós iremos orar agora. O presbítero Roberto irá fazer a oração.